questão que se coloca é o que é que pode impedir você de fazer isso, uma vez que a força da lei não é mais a impedidora, porque não estará presente. Você não vai mais, você não pode ser alcançado pelo braço da lei. Você não pode ser alcançado pelo braço da repressão, seja ela de que natureza for, seja da lei formal, seja da lei informal, que é a lei da comunidade, do grupo do qual você participa. O que é que faz com que você não faça o mal, tendo todas as condições de praticá-lo sem receber punição? Essa era a questão que estava em pauta. Porque nesse momento em que você não está sob em nenhum aspecto ameaçado pelas forças repressoras da lei, é que se estabelece os seus valores mais profundos. Porque quando você está ameaçado pela força da lei, você não vai fazer por um simples motivo. Não é? Se a lei alcança você, pronto, você está preso. Você vai condenar-se a perder a vida por uma bobagem. Ninguém faz isso. Você pode entrevistar qualquer sujeito que esteja na cadeia por qualquer crime que tenha praticado, e com exceção daqueles que cometeram crimes passionais, todos os outros não achavam que seriam pegos. Agora, o crime passional é assim, o crime passional o cara não tem controle mesmo. É o caso desses dois jornalistas aí que estão escandalizando o meio, né? Que deixou alarmado o meio jornalístico. Mas aí é passional. E o passional é passional mesmo, o sujeito não tem controle, é compulsivo, o negócio... Quando ele viu, já tinha feito. Não estou falando desse, estou falando do sujeito que se arma para fazer, que ninguém acha que vai ser pego. E se ele achasse que ia ser pego, não faria. Então não é dessa força da lei que nós estamos falando, não é desse constrangimento que nós estamos falando. Estamos falando de uma situação em que você não pode ser alcançado pelas forças coercitivas. Isso não pode ser alcançado. O que é que fará com que o ser humano, nessas condições, opte pelo bem? Essa era a pergunta. E o que o salmista está dizendo de modo invertido aqui, de modo paradoxal, é: só o temor de Deus impede isso. E quando o sujeito não teme a Deus, as obras dele se tornam abomináveis. E é como o salmista diz: não há quem faça o bem. Agora, aqui, o salmista está sendo extremamente universalista no diagnóstico da raça humana. Ele está dizendo, claro, de modo, aliás, bastante explícito, que Deus sondou os homens e não achou ninguém que realmente o temesse. Essa é a ideia, né? A declaração do salmista aqui é universalista no sentido negativo da palavra, não no sentido positivo. Ou seja, o Senhor olhou do céu para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. E aí, conclusão do Senhor: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Como vocês podem perceber, esse texto vai ser retomado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos 3. Ele vai dizer exatamente o que o Salmo 14 está dizendo: não tem ninguém que faça o bem. Mas aqui nesse salmo você vê essa análise em dois estágios. Tem dois estágios aqui. Um estágio que é o olhar de Deus. Que é o olhar de Deus. O olhar de Deus não é muito favorável para nós nesse texto. Deus olhou lá de cima, diz o salmista, e não achou ninguém que realmente buscasse o bem. Agora tem o outro lado, que é o olhar do historiador, que são os dois primeiros versículos do Salmo 14. É o olhar do historiador, do sociólogo, né? Do antropólogo.
melhor dizendo. Aqui está mais para antropologia do que para sociologia. É o olhar do Davi antropólogo. E ele diz: os nécios, os que no coração dizem não a Deus, fazem das suas obras abominações. Então, nesse texto aqui, você tem dois olhares num primeiro momento. O primeiro olhar é o olhar antropológico do salmista. Ele diz o nécio no seu coração, não a Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. Isso é um olhar antropológico do salmista. Depois você tem o olhar do Senhor. E o olhar do Senhor é mais duro do que o olhar do salmista. Porque no olhar do salmista, ele faz a diferença entre um e outro ser humano. No olhar do Senhor, todos estão inclusos. Ou seja, no olhar do Senhor não há quem faça o bem. No olhar do salmista, os que no seu coração dizem não a Deus é que não fazem o bem. No olhar do Senhor, não há ninguém que faça o bem. E isso nos dá uma dica que vai aparecer muito claramente no Novo Testamento. Que os caras que o salmista, no seu olhar antropológico, reconhece como os que não fazem o bem, denunciam que os outros que fazem o bem, o fazem pela graça de Deus. Vocês entenderam a colocação? Vou retomá-la. Deus olha e diz: não há ninguém que faça o bem. Ou seja, ninguém me teme. O salmista olha e diz: os que não temem ao Senhor não fazem o bem. Tem uma diferença entre o olhar dele e o olhar de Deus. No olhar de Deus, ninguém o teme. No olhar do salmista, há os que temem a Deus e há os que não temem a Deus. Os que não temem a Deus não fazem o bem. Pelo contrário, fazem abominações. Qual é a conclusão lógica desses dois olhares? Que Deus agiu na vida daqueles que, segundo o salmista, fazem o bem. Percebe? Se o olhar de Deus diz: não tem ninguém que me tema, não tem ninguém que faça o bem, e o olhar do salmista diz: não, tem uns que temem a Deus, o que isso significa? Que Deus viu a situação dos homens e não abandonou os homens à sua corrupção. Deus entrou na história e preservou alguns homens. Então, quando você lê esse salmo, você percebe essas duas visões. E nessas duas visões, você percebe a ação de Deus. E mais do que você perceber a ação de Deus nesse salmo, você percebe a profunda necessidade de Deus para o ser humano. Sem a consciência de Deus, de uma forma ou de outra, sem um temor de Deus, o mal triunfaria inexoravelmente sobre o universo. O que o salmista está dizendo é que se o mal não triunfa inexoravelmente sobre o universo é porque há algum temor de Deus. Porque os que não temem a Deus só conseguem fazer abominações. Então, essa é a pergunta que fica por detrás desse texto. E é a pergunta que todos nós temos de fazer sempre. Até para nos entendermos. O que é que faz uma pessoa viver de forma abominável? O salmista responde: a ausência do temor de Deus. Essa ausência do temor de Deus faz com que eu me sinta livre para fazer o que vier à minha mente, sem nenhuma preocupação com o que possa acontecer no futuro. É claro que esse tipo de coisa nem sempre está consciente. Isso não está elaborado na cabeça de ninguém. O cara só vai fazendo. Mas não está elaborado, ele só vai fazendo. Tá certo? O salmista está explicando o que está acontecendo. Mas o salmista está explicando mais coisas.
o salmista está explicando que se Deus não interviesse, não haveria possibilidade do bem triunfar sob hipótese alguma. Porque quando o camarada no coração diz não a Deus, as obras dele se tornam abomináveis. Que era a mesma preocupação que aquele repórter lá em 1996 tinha. E ele falou comigo assim com um olhar sério e aquele ar de quem se deu conta do perigo que rondava o país. E ele me perguntou: o que o senhor acha que pode acontecer se isso continuar a crescer no país? Se mais e mais pessoas forem perdendo a fé? Eu disse: bom, o que pode acontecer é a barbárie. Porque a única coisa que impede o homem de ir para a barbárie é o temor de Deus. Se esse temor desaparecer, é a barbárie. Talvez muito dessa violência que nos assusta hoje já seja resultado do que aquele jornalista viu semeado no censo de 90. Na verdade, o censo era de 91, o resultado é que saiu em 96. Né? Então, muito do que o que está acontecendo hoje nos assusta, né? Da onde veio tanta violência? Da onde veio tanta violência? Como é que as pessoas ficaram violentas de repente? Provavelmente tem a ver com aquilo que esse jornalista detectou assustado no censo de 91, que estava crescendo no Brasil o número de pessoas que declaravam não acreditar em nada. Agora, a coisa é mais grave, porque é possível o sujeito declarar com os lábios que acredita, mas no coração não acreditar. E o salmista está dando um gabarito. O gabarito são as obras. O gabarito são as obras. Então, quando uma pessoa estiver fazendo alguma coisa que é abominável a Deus, não importa o que ele diga com os lábios, as obras dele dizem que ele não teme a Deus. Pode ser temporário. Aliás, a gente espera que seja. A gente espera que Deus interfira na história e convença o sujeito do seu pecado e o traga a sensatez. Mas, naquele momento, os atos dele denunciam que ele não teme a Deus. Que ele não acredita na última parte do versículo, do Salmo. Porque o que ele diz a última parte do Salmo, a partir do versículo 5? Achar-se-ão ali em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós quereis frustrar os conselhos dos pobres, mas o Senhor é o seu refúgio. Oxalá que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Agora, você pode perguntar, de que cativos que o salmista está falando, se o salmista, Davi, não viu cativeiro nenhum? Cativeiro só veio muito tempo depois. O salmista Davi não viu cativeiro nenhum. O cativeiro que o salmista está falando aqui é justamente o cativeiro da opressão. Dos pobres e dos justos sendo opressos pelos ateus. Obrigado. Os pobres e os justos sendo opressos pelos ateus. E ateu aqui é um conceito mais profundo do que o conceito moderno de ateísmo. Você tem que tomar cuidado, porque o conceito moderno de ateísmo é um conceito filosófico. Um conceito filosófico que nem sempre declara, nem sempre demonstra de fato a existência do ateísmo no sujeito que se declara ateu.